Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, olha só, nós vamos partir aqui para o próximo aconselhamento. Estou com muitos recadinhos aqui para dar para vocês. Não sei se vai ser possível. Se não conseguir dar os recadinhos todos hoje, a gente vai amanhã novamente, aí na sexta-feira. Então, aos pouquinhos, tenham paciência comigo, viu, meu querido e minha querida? O nosso tempo, principalmente na quarta-feira, nós temos algumas atividades aqui na rádio. Então, eu deixo aí no finalzinho algumas músicas para você, para que nós possamos conseguir ajudar também a Priscila aqui em todos os afazeres que ela tem aqui na rádio também, né? Então, querido meu, querida minha, segunda pergunta que me fizeram é se as profecias acabaram, não é? A pessoa se baseia num texto que coloca que as profecias vieram somente até Yohanan Imersor, até João Batista. Vamos ler, meu querido, minha querida, vamos ler lá? Hebreus 1:1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É muito importante você compreender isso, viu, meu querido, minha querida? Tem gente aí pregando que o nosso Senhor Yeshua é um ser criado, que... Olha, gente, muito cuidado com essas doutrinas. Aliás, na internet você acha de tudo, não é? Você acha de tudo dentro da internet. Então, muito cuidado com essas coisas. Aliás, amanhã, eu e o Renato, nós vamos estar abordando aqui justamente sobre isso, não é? Há muito lixo na internet, há muito lixo nos noticiários, tá bom, meu querido, minha querida? Olha só, Yeshua é a exata expressão do nosso Pai Celestial, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da sua majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 7:11 diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, baseado do povo que recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de que Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, meu querido e minha querida, muitos dos textos que falam, olha, o Senhor falou, nossos pais, pelo profeta, e falou, isso permaneceu até Yohanan Imersor, e depois disso já não tem mais, não é? A palavra de profecia. Meu querido, minha querida, está tratando muitos momentos de que essa coisa que vocês têm muita dificuldade de compreender aqui no Ocidente, mas que o judeu compreende tão bem, é que até Yohanan, que era da tribo de Levi, existia um sacerdócio e mudou de linhagem. O sacerdócio hoje que nós temos não é mais a linhagem de Arão, não é, meu querido, minha querida? Hoje o sumo sacerdote, que é segundo a ordem de Melquisedeque, como nós já falamos, Melquisedeque, é o nosso Senhor Yeshua. Então, a compreensão que nós precisamos ter dos tempos é que até a vida de Yohanan, que era da tribo de Levi, vieram sendo todas as ordenanças. Aliás, ele veio da descendência de Finés, porque o pai dele foi sorteado para servir no Santo dos Santos, então ele era da linhagem de Finés como sacerdócio. Então, meu querido, minha querida, até ali existia um sacerdócio que veio da linhagem de Levi, mas após a ressurreição de Yeshua, ele se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, há muita coisa que eu acho que nós temos de trabalhar aqui, que você compreenda o que é ordem, né? A gente às vezes ouve aí falar de ordem, até já falei para vocês, nós não podemos ficar falando mal de ordens, não é? Há muita gente aí falando coisas aí que não deveria. Isso não quer dizer que elas são do Senhor, não é?
Não estou dizendo que elas são do Senhor, mas nós precisamos compreender o que quer dizer essa palavra ordem. Aliás, está lá na nossa bandeira, né? Ninguém sabe muito bem o que quer dizer aquilo lá. Já li cada coisa assustadora porque não compreende nem o que está escrito na bandeira, não é? Diversos preceitos são interessantes para que você compreenda acerca da profecia. Eu vou ler todo o texto porque o texto é riquíssimo, é um dos textos que eu considero um dos meus textos diletos. Eu amo toda a palavra, mas alguns textos é o que eu tenho de fazer, e quando isso vem para mim, uma palavra do Senhor diretamente para mim, é diretamente para você. Então eu vou ler o texto todo. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhai em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então eu tenho de considerar uma liderança na minha vida, sim, e é mandamento, não é? Você fala mal do seu líder, meu querido e minha querida, você está indo contrário ao mandamento do Senhor para a sua vida, não é? Viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai Celestial para convosco em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda sorte de mal. Então, meu querido e minha querida, uma das ordenanças para nós é não desprezar a profecia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar toda a profecia e vou julgar ela como sendo do Senhor? Também não. As Escrituras dizem que eu tenho de julgar a profecia que me foi dita. Não é? Então o que eu peço para que você faça é que você veja e compreenda que a profecia, aliás, a palavra diz o seguinte: sem profecia o povo se torna completamente incontrolável. E é o que nós estamos vendo no nosso país, e amanhã eu quero inclusive tratar isso com o Renato aqui, como o nosso povo está incontrolável, porque falta profecia. E eu vou estar trazendo isso para vocês amanhã, com esse texto maravilhoso, acerca de sem profecia não há como reger um povo, tá bom, meu querido e minha querida? Olha só, exemplo de profecias na nova aliança. Quem pensa que acabou os profetas e não acredita mais em profecia, eu respeito o seu modo de crer, mas não é bíblico. Eu vou respeitar você, mas eu vou dizer para você, não é o que as Escrituras dizem. Um exemplo de profecia está em Atos. Nosso Senhor já tinha morrido, ressuscitado, já está no tempo que nós estamos. O nome do profeta é Ágabo. Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas a Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, pela Ruach, que estava para vir uma grande fome em todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ou seja, não somente ele disse que ia acontecer, mas aconteceu mesmo. Como o texto foi escrito depois, a pessoa pôde narrar. Olha, ele não só falou, mas o que ele falou aconteceu mesmo. Não é? Versículo 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar um socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Shaul, que é Paulo. Então, meu querido, minha querida, se não houvesse essa provisão de sustento, não é? Aliás, eu sempre tenho que falar para você, não é para trazer terror, não é para trazer pânico, mas, gente, que mal há, nós temos em casa uma provisãozinha para 2 meses a mais. Você vai ficar mais pobre, não é? Você vai deixar de ser uma pessoa próspera se você tiver uma provisão, uma despensa na tua casa. Que mal há de você ter na tua casa 1 galão de 20 litros de água por membro da família? Esses são requisitos que o nosso governo, ele orienta todas as pessoas, meu querido e minha querida, não é? As pessoas que moram em região de terremotos nos Estados Unidos, elas têm um kit delas, né? Um kit de segurança, porque no caso de terremoto ela tem que ter, como se a casa caiu, ela vai fazer o quê? Ela sempre tem ali, tipo, uma barraca, algumas coisas que essas pessoas já desenvolveram o hábito de fazer isso, principalmente na Califórnia, não é? Então existe um organismo nos Estados Unidos que cuida disso, mas nós aqui, meu querido
querido, minha querida, às vezes aí acaba a água, não é? Nós vemos bairros aí com situações como de enchente, todas essas coisas, e as pessoas não têm água para beber, não é? Não faz essa provisão, não é? Eu sou uma voz que não está aqui anunciando tragédias, pelo amor do Senhor, mas não custa você ter uma despensa para 2 meses, não é? Quem puder mais, ter aí 20 litros de água, um galãozinho de água por membro da família. Lá em casa nós temos, não é? Você entrar na nossa cozinha, você vai ficar assustado, fala, mas para que tanta água? Porque nós sabemos que, como o nosso sistema de abastecimento, ele é instável, ele pode colocar em risco, sim, minha família ter de tomar uma água imprópria, não é? Então eu sempre oriento a todos o que o profeta Ágabo fazia naquele tempo. Eu sou a profeta desse novo tempo e eu aviso as pessoas, eu estou orientando, estou dizendo, meu querido, sem alarde, sem alarme, sem ficar, olha o que está acontecendo, não é? Mas você pode sim ter uma dispensa, como o Ágabo fez, orientando. Eu também estou te orientando hoje, para que você não venha passar por uma situação como essa, não é, meu querido, minha querida? Nós estamos vivendo num tempo muito instável em relação a suprimento, né? Nós nos tornamos escravos de supermercado, de fornecedoras. É bom que nós tenhamos uma autonomia, tá bom, meu querido e minha querida? O que são profecias? Vamos lá, o que são profecias? Isaías 41, 22, diz assim as Escrituras: trazei e anunciai as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores para que atentemos a elas e saibamos que se cumprira, e fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda estão por vir, para que saibamos que sois deuses. Aqui está falando para ímpios, ou seja, muitas vezes a pessoa tem a religião dela, e o texto de Isaías diz o seguinte, Shaiarro disse o seguinte, olha, anuncia as coisas futuras como o Senhor faz, diz para a gente as coisas que hão de acontecer como o nosso Senhor está fazendo. Quem há que tenha anunciado coisas futuras senão Ele? Ele fala novamente sobre isso, Ishaiarro, Isaías 44, 7, quem há como eu, tendo feito previsões desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim. É o Senhor falando, que anuncia as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Então, meu querido, minha querida, nós sabemos que Ra-Satã não tem poder de anunciar o futuro. Ele pode jogar com os dados que ele tem, as cartas que ele tem, mas ele não pode. Eu me lembro no centro espírita da minha avó, ia lá muita gente que queria conhecer outra pessoa e tinha um voto de sigilo lá, e aí minha avó falava lá pelos espíritos lá, olha, você vai encontrar uma moça numa praça e ela vai estar com uma camisa vermelha. E aí a outra lá que estava procurando namorado, né? Aí a minha avó falava, olha, você vai encontrar um moço numa praça, você tem que sentar nessa praça e você tem que estar com uma blusa vermelha. Aí fica fácil, né, meu querido, conhecer o futuro, né? E como ele tinha um pacto de segredo, um não podia contar para o outro, nunca podia contar para o outro, senão ia desfazer o trabalho, sei lá o que era aquilo ali, não é? Meu querido, minha querida, que mistério de futuro há nisso? Ela marcou o encontro dos dois, ela se tornou um site de relacionamento, não é? Então é complicado a gente querer olhar e atribuir, quando ele joga com as cartas que ele mesmo possui, que o nosso Deus age assim, porque não é verdade. O eterno é diferente, meu querido, minha querida, não é? 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus e movidos pela Ruach HaKodesh, não é? Inclusive nós vimos aqui até Balaão, né? Uma pessoa que nem do Senhor era, mas aquilo que ele falou da parte do Senhor, não é? João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Então, querido meu, querida minha, olha só, é muito importante que você compreenda que nós precisamos, mais do que nunca, saber das coisas futuras. Nós precisamos saber das coisas futuras e é uma promessa bíblica. Então, não tem como a profecia ter acabado, não é? Não tem, meu querido, minha querida. Sejamos nós conscientes que nós vivemos no tempo profético e num tempo onde o Senhor fala. E num tempo onde toda a profecia tem de ser provada se é do Senhor, porque há muita gente manipulando muitas vidas.